Os fatos começam quando se percebe que toda a nossa vida depende de 5 metais que quase ninguém nota. Eles estão escondidos nas estruturas que sustentam cidades, nos objetos que você toca todos os dias, nas tecnologias que permitem que tudo funcione sem que você pense sobre isso. Cada um deles sustenta uma parte invisível da humanidade. E quando você entende essa base oculta, a percepção sobre o mundo muda. A história desses metais não começa com máquinas, mas com a necessidade humana de transformar o planeta em algo capaz de abrigar bilhões de pessoas. É nesse ponto que o ferro, o alumínio, o cobre, o zinco e o níquel assumem um papel definitivo, moldando a forma como cidades crescem, como a energia chega às casas, como o transporte se desloca e como a tecnologia evolui. O primeiro metal, o ferro, forma a espinha dorsal da sociedade moderna. Ele aparece silencioso, mas está em prédios, pontes, veículos, máquinas e em tudo o que exige força e resistência. Ao olhar para o ferro, surgem perguntas comuns que refletem sua importância na vida diária. A primeira pergunta é por que o ferro é tão usado no mundo? E a resposta é simples. Ele tem abundância, preço baixo e a capacidade de se transformar em aço, uma das bases mais sólidas da indústria. Em seguida surge a dúvida sobre onde o ferro é encontrado. E a realidade é que ele está distribuído em todos os continentes, com grandes reservas acessíveis. Outra pergunta frequente é se o ferro pode acabar. E a explicação é que, apesar do uso intenso, o volume existente na Terra é tão grande que sua disponibilidade dificilmente se tornará um problema. Muitas pessoas também querem saber por que o aço é considerado tão importante. E a resposta está na combinação de força, maleabilidade e resistência. Há ainda quem pergunte se o ferro é reciclável. E a resposta é sim, quase infinitamente, sem perda significativa de qualidade. O ferro sustenta a sociedade porque nenhum outro material oferece a mesma força por um custo tão acessível. Ele permite que Euroracers se mantenham firmes, que trens cruzem países e que máquinas industriais funcionem com confiabilidade. Ele está em portas, estruturas, ferramentas e centenas de objetos que passam despercebidos. Sua função central não é apenas estrutural. Ele também movimenta economias inteiras, gera empregos e mantém a produtividade das indústrias que dependem de materiais resistentes. Cada pedaço de ferro moldado modifica o ambiente humano e cria a base física que sustenta tudo o que está à nossa volta. O segundo metal essencial é o alumínio, conhecido pela leveza e pela capacidade de resistir à corrosão. Ele aparece em aeronaves, veículos, embalagens, janelas, eletrodomésticos e em uma variedade impressionante de produtos que exigem eficiência. Ao analisar o alumínio, surgem perguntas que revelam seu impacto direto no cotidiano. Uma das primeiras é por que o alumínio é tão importante. A resposta vem da soma de características únicas. Ele é leve, forte, moldável e não enferruja. Outra pergunta comum é onde o alumínio é usado. E a verdade é que ele aparece em tudo, desde estruturas de transporte até objetos simples, como latas. Muitas pessoas querem saber se o alumínio é realmente reciclável. E a resposta é sim, com um dos processos mais eficientes do mundo. Também surge a dúvida sobre por que o alumínio é tão leve, e isso ocorre devido à sua estrutura atômica, que permite resistência sem excesso de peso. Outras pessoas perguntam se o alumínio pode substituir outros metais, e a resposta é que, em muitos casos, ele substitui, especialmente quando é necessário reduzir peso sem perder durabilidade. O alumínio mudou o mundo de maneira profunda. Ele permitiu que aviões se tornassem mais leves, que veículos se tornassem mais econômicos e que o transporte moderno alcançasse eficiência antes inimaginável. Ele também favorece o avanço da sustentabilidade, já que pode ser reciclado inúmeras vezes, gastando muito menos energia do que a necessária para produzi-lo. Em construções, ele traz leveza e agilidade. Em equipamentos domésticos, traz durabilidade e praticidade. Em sistemas de transporte, reduz consumo de combustível e aumenta a segurança. O alumínio é um metal presente em todos os ambientes possíveis, e sua utilidade aumenta. O terceiro metal indispensável é o cobre, reconhecido como o metal da eletricidade. Sua capacidade de conduzir energia com eficiência faz dele uma base invisível de tudo que envolve conexão e funcionamento elétrico. Ele está em fios, motores, geradores, transformadores,
sistemas de energia e redes que atravessam países inteiros. Quando as pessoas pensam em cobre, surgem perguntas naturais. A primeira é por que o cobre conduz tão bem eletricidade, e a resposta está em sua estrutura, que facilita o movimento dos elétrons. Outra pergunta comum é se existe cobre suficiente para o futuro, e a resposta é que, apesar do aumento da demanda, grandes reservas continuam sendo descobertas. As pessoas também perguntam por que o cobre é tão importante para a energia, e a resposta é que sem ele, redes elétricas não existiriam. Dúvida sobre se o cobre é usado apenas em fios também é comum, e a resposta mostra que ele está em motores, eletrônicos, sistemas de refrigeração, aquecimento e em praticamente toda máquina moderna. Outras pessoas querem saber se o cobre pode ser substituído, e embora existam alternativas, nenhuma combina eficiência, durabilidade e segurança como ele. O cobre sustenta o funcionamento de cidades inteiras. Ele conecta casas, empresas, hospitais, indústrias e transportes. Ele permite que tecnologias modernas existam, desde smartphones até carros elétricos. Ele também ocupa espaço fundamental na transição energética, já que turbinas eólicas, painéis solares e sistemas de armazenamento de energia dependem amplamente dele. Quanto mais a sociedade avança em direção à eletrificação, maior se torna sua importância. A presença do cobre acompanha silenciosamente cada movimento tecnológico, garantindo que tudo permaneça conectado e funcionando. O quarto metal essencial é o zinco, conhecido por um papel específico, porém indispensável: proteger metais contra a corrosão. Ele é usado principalmente na galvanização, um processo que recobre o aço e evita a ferrugem. Estruturas metálicas expostas ao clima, como postes, pontes, torres e veículos, dependem do zinco para não se deteriorarem rapidamente. Ao observar esse metal, surgem perguntas naturais. A primeira é por que o zinco é tão usado na proteção contra a ferrugem, e a resposta é que ele se oxida antes do aço, criando uma camada protetora. Outra pergunta comum é onde o zinco é mais utilizado, e a resposta aponta para a construção civil, infraestrutura e indústria automotiva. Muitas pessoas perguntam se o zinco é encontrado facilmente na natureza, e a resposta é que ele é abundante e acessível. Outras querem saber se o zinco é reciclável, e sim, ele pode ser reaproveitado em vários processos. Também aparece a pergunta sobre por que o zinco é tão importante para estruturas expostas, e a justificativa está no fato de que sem ele, a corrosão destruiria materiais essenciais com rapidez. O zinco sustenta a durabilidade de praticamente todas as grandes obras que dependem de aço. Sem ele, estruturas inteiras precisariam ser substituídas com frequência, aumentando custos, riscos e limitações no desenvolvimento urbano. Ele garante que cidades permaneçam seguras, que sistemas industriais durem mais e que milhões de produtos se mantenham utilizáveis. Seu valor está menos na aparência e mais na função vital de proteger, prolongar e garantir segurança. O quinto metal essencial é o níquel, amplamente utilizado para fortalecer ligas metálicas e especialmente presente no aço inoxidável. Ele também se tornou fundamental em baterias modernas, especialmente aquelas usadas em veículos elétricos. Quando se fala em níquel, muitas perguntas aparecem. A primeira é para que o níquel serve, e a resposta é que ele aumenta a resistência, reduz corrosão e melhora desempenho de ligas metálicas. Outra pergunta frequente é por que o níquel é tão usado em baterias. Isso ocorre porque ele permite maior densidade de energia. Muitas pessoas querem saber onde o níquel pode ser encontrado, e ele está principalmente em países com grandes reservas geológicas. Outra dúvida comum é se o níquel pode ser substituído nas baterias. E embora existam alternativas, nenhuma oferece o mesmo equilíbrio entre autonomia e durabilidade. Há também quem pergunte por que o aço inox depende dele. E a resposta é que o níquel impede corrosão e mantém resistência mesmo em ambientes úmidos. O níquel acompanha o avanço da tecnologia moderna. Ele é o metal da resistência, o componente que fortalece materiais e permite que produtos durem mais. Ela é presente em utensílios domésticos, em ferramentas, em máquinas, em construções, em navios, em aviões, e agora, em sistemas de energia avançados. Ele sustenta o desenvolvimento de baterias que permitem mobilidade limpa e eficiente. Sua importância cresce com a evolução industrial e tecnológica, tornando-se um dos pilares da inovação contemporânea. Esses 5 metais formam a base da humanidade moderna. O ferro sustenta as estruturas,
O alumínio gera leveza. O cobre move a eletricidade. O zinco protege construções. O níquel fortalece e impulsiona a tecnologia. Sem eles, nenhum país conseguiria avançar, nenhuma cidade resistiria ao tempo, nenhuma máquina funcionaria e nenhuma inovação se tornaria possível. Eles moldam silenciosamente o mundo em que vivemos, e entender isso permite enxergar a profundidade com que influenciam a vida humana. Eles não são apenas metais, são os elementos que sustentam toda a civilização.